A Justiça determinou que um pecuarista de Tocantins será obrigado a pagar ICMS para transportar gado de suas fazendas de um estado para outro. A repercussão dessa decisão a gente confere agora com Celso Ricardo, consultor de agronegócio. Celso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar contigo. Ótimo, todo nosso. Obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite aí num dia de feriado. Mas é interessante que a gente traga esse tema também para discussão. E eu queria entender mesmo o que acontece, que faz sentido essa decisão da Justiça, faz a gente entender esse caso. Sebastião, o que me preocupa e que eu venho tratando há muitos anos já com relação ao agronegócio é parte de um princípio de alguns cenários que são criados a partir de números finais, né? E aí a gente entra na questão do PIB, né? Da representatividade do agro na economia brasileira. E isso cria alguns cenários internos que vêm prejudicando principalmente o setor primário. Nós estamos falando de várias situações, impostos sobre impostos, e essa questão do Estado do Tocantins, do Tribunal de Justiça, vive também, ou parte de um princípio desse agronegócio de sucesso, e essa taxação do ICMS para, né, a mudança dos animais de uma propriedade rural para outra propriedade do mesmo produtor rural, ela vai causar ainda mais prejuízos para o produtor, porque torna a operação mais cara. Então, o que nós entendemos é que essa transferência de animais, desse caso do pecuarista do Tocantins, ela não poderia ser sobretaxada no caso do ICMS, porque nós estamos falando de animais de propriedade para propriedade sem o cunho comercial. Só que a Justiça do Tocantins entendeu que essa transferência parte de um princípio comercial e definiu como favorável para o Cefaz do Tocantins, né, essa cobrança de ICMS que torna para o pecuarista uma operação ainda mais cara. Isso é um fato isolado, Celso? É comum esse tipo? Bom, o tipo de transação eu imagino que sim, entre pecuaristas, mas o tipo de decisão da Justiça? A nível de Brasil como algo normal, mas a partir de uma decisão de um determinado local, ela com certeza vai passar a ser praticada de maneira igual para todos os demais estados. Volto a dizer que o custo de produção para o produtor, se nós analisarmos o agro, setor primário, secundário e terciário, o produtor rural ele já tem um custo de produção muito alto e é isso que me preocupa. Às vezes tu tem uma determinada situação favorável, por exemplo, ao clima, formação de pasto, nesse caso do pecuarista, e tu determina, né, a mudança de animais de uma região para outra. Não estou falando da isenção de nota fiscal, mas a cobrança de ICMS vai tornar ainda para esse pecuarista, partindo de um princípio da arroba do boi, que nem nós viemos acompanhando a nível de Brasil, que ela não tem conseguido, mesmo com as exportações altas, atingir preços maiores. Essa mudança, essa situação, essa operação de cobrança de ICMS ainda faz ou vai fazer com que esse produtor não consiga atingir o resultado a partir, sim, de uma comercialização para com o frigorífico ou numa exportação de gado vivo, por exemplo, que aí sim nós teríamos uma cobrança devida, ainda vai tornar para ele uma situação mais cara, mais complicada e muitas das vezes até sem tu conseguir recuperar, tendo em vista os preços praticados da arroba do boi no Brasil nesse momento. É uma estratégia do negócio, né, Paulo? A transferência, por conta que você falou, de questões até de pastagem, da demanda, não é nenhuma artimanha para se fugir do fisco, não, né? Agora, ainda assim, não houve argumentos suficientes. Qual é outra estratégia que o produtor pode fazer nesse caso, se onera ainda mais para os custos? Sebastião, o que me preocupa aqui no Brasil, e aí eu digo quando eu acompanho lá nos Estados Unidos, ou a gente vai para a Austrália, vai para outros lugares, é que o produtor rural brasileiro, o Brasil como um todo criou um cenário que o produtor rural ele está vivendo, está conseguindo grandes resultados. E muito pouco se fala em margem de lucro, em viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial para o setor primário. Nós sabemos que a transformação, o setor secundário consegue agregar valor devido à diversificação comercial que consegue no Brasil e fora, também analisando as melhores propostas, principalmente com relação ao preço. Mas o Brasil é um país de commodities e nós nos acomodamos com esse cenário que nos desfavorece. Porque commodity é o mercado que determina preço, mas os custos de produção, eles têm um impacto muito grande na formação do preço das commodities. Então, o que eu vejo como extremamente necessário é que o produtor rural brasileiro tenha uma representatividade para poder negociar e mostrar, principalmente nesse caso para a Justiça,
que a situação não é favorável para a pecuária de corte nesse momento. E partindo desse princípio, essa estratégia de negócio de tu mudar o gado de pasto, ela não traz benefício comercial ou financeiro para o produtor. Ele está trabalhando a sua matéria-prima e na troca de uma propriedade para outra ele vai conseguir recuperar peso, né? Ganhar tempo em termos do ganho de peso dos animais por uma pastagem ou por um clima favorável. E a partir daí, comercialmente falando, aí sim, o fisco e o Cefaz, ele vai poder ter todo o direito da arrecadação do ICMS, mas o produtor rural já terá embutido no preço dos animais e com o ganho do peso uma condição melhor para que ele tenha melhor margem de lucro nos negócios. Celso, é uma questão quase que de política pública aí, né, para se resolver essa situação que é jurídica. E a gente percebe movimento nesse sentido aí de representações dos setores, uma vez que é quase que comum, e aí abre um precedente para outros casos também. Como é que a gente está vendo isso aí no setor como um todo? Tem chegado ao setor? Como é que você vê? Infelizmente, a nível de Brasil, e desde o governo federal aos municipais, o custo a gente sabe que é muito alto, a máquina pública está cada vez mais cara. E aí entram as necessidades de arrecadação a qualquer custo, e isso prejudica um setor que é muito importante para o Brasil. E aí nós entramos no impacto econômico. Hoje, se nós quisermos nos tornar mais competitivo e lucrativo, incentivar o agro, eu acho que a redução da tributação, da carga tributária, deve ser o assunto principal. Muitos governos acreditam que reduzindo a carga tributária ele vai fazer com que a arrecadação seja menor, e é muito contrário, né? O pensamento é contrário a isso. Se nós diminuirmos o custo de produção, melhorarmos a margem de lucro, partindo do princípio dessa carga tributária, nós vamos estar incentivando o produtor a investir mais. Se nós reduzirmos a carga tributária e conseguirmos uma maior margem de lucro, nós vamos ter um impacto no preço das commodities, nós vamos fomentar o mercado interno e nós vamos abrir o leque de exportação. Hoje nós estamos fazendo o caminho inverso. O custo de produção tem feito com que nós direcionamos a nossa produção, a nossa commodity, para poucas opções de mercado, ou seja, as opções que nos garantem um preço melhor, mas que não nos garantem margem de lucro. Então, nós deveríamos estar, a nível de governo federal, estadual e municipal também, buscando reduzir esses custos para fomentar mais a produção e, no final, a arrecadação ainda será maior do que com esse impacto de aumento ou de cobranças, nesse caso do Tocantins, do ICMS. Está faltando, sim, uma representatividade ligada direta aos produtores para que aconteça um debate, se apresentem números e cenários para mostrar para todos que nós podemos crescer ainda muito mais, mas crescer não somente em volume, mas em resultados para todos, setor primário e secundário de maneira igual, fomentando a produção e garantindo os investimentos, principalmente no campo. E como não é um caso isolado também, né, Celso, como você falou, isso pode ter um impacto, inclusive, para o mercado de exportações, talvez, reduz custo. Tem um impacto na economia como um todo, no final das contas, uma vez levantados todos esses números para se fazer uma defesa, talvez até se perceba isso não. Também, não é? Faz algum sentido? Todo sentido, Sebastião. E nós estamos vendo aqui, a gente acompanhando a reportagem antes, a queda, né, da comercialização de máquinas. Nós estamos entrando num cenário agora que é muito próximo do que está acontecendo no Brasil. Nós estamos falando de exportação recorde de representatividade no PIB, e ninguém fala de que esse movimento, muitas das vezes, está acontecendo por uma necessidade do produtor produzir a qualquer custo para poder arrecadar e honrar com seus compromissos sem deixar margem de lucro no campo. Nós estamos desconsiderando até os fatores climáticos que estão impactando de uma maneira muito intensa na produção, né, dessa empresa a céu aberto, que é a propriedade rural. Então, hoje no Brasil, por sermos um país extremamente agrícola, nós deveríamos estar já com políticas públicas específicas, aí já expandindo um pouco mais a nossa conversa, para tentar, de alguma forma, favorecer quem produz o alimento. Não podemos esquecer que o alimento é produzido no campo. Só que os cenários hoje são desfavoráveis para o produtor rural e ainda sobre esses cenários desfavoráveis, nós temos esses impostos que acabam acarretando ainda mais problema para o produtor e também favorecendo ou abrindo precedentes para que outros estados também comecem a ter essa prática mais intensa e o produtor rural vai se encontrando cada vez mais num túnel sem poder enxergar aquela luz que vai favorecer ele para investir, produzir, comercializar e ter lucro, que é o que interessa, né, Sebastião?
Celso Ricardo, consultor de agronegócio, fazendo um alerta aqui, e é até pertinente para o Dia do Trabalhador, né? Somos todos trabalhadores, pecuaristas também lá no campo, agricultores. Obrigado por hoje, Celso. Um ótimo feriado para você. Obrigado, Sebastião. Um bom feriado para todos aí.